Atos 13:13, diz assim o relato de Lucas. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiu até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas: Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente:
era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Oremos mais uma vez. Deus e Pai, conduza-nos agora nessa meditação. Edifica-nos, Senhor. Encoraja-nos pela Tua palavra, ó Deus. Salva o perdido, cura o aflito de alma nesta noite. Renova as nossas mentes, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Sei que para novidade a gente projetar algum tipo de imagem durante o culto, mas talvez alguns não conheçam. Este é Winston Churchill. Ontem eu vim inclusive vestido em homenagem a ele com a minha gravata borboleta, o casamento do Yuri, era em homenagem ao Churchill. Winston Churchill foi primeiro-ministro inglês no período da Segunda Guerra Mundial. E uma das características mais notáveis de Churchill era a sua capacidade de discursar. Ele literalmente usou as palavras na guerra. Usou as palavras para conduzir os ingleses no combate contra o regime nazista de Hitler. E encorajou aquelas tropas inglesas, certamente em menor número, com menos poderio militar, a perseverarem diante do inimigo. Um discurso de Churchill em particular entrou para a história, proferido no ano de 1939, no início da Segunda Guerra, portanto. Diz um trecho desse discurso: mesmo que grandes porções da Europa e muitos países antigos e famosos tenham caído ou venham a cair nas garras da Gestapo e de todo o odioso aparato do governo nazista, nós não vamos titubear ou falhar. Nós iremos até o fim. Nós lutaremos na França, nós lutaremos nos mares e oceanos, nós defenderemos a nossa ilha, seja qual for o custo. Nós lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. E pelas ondas do rádio, Churchill literalmente conduziu a Inglaterra por meio das suas palavras. Pode dar tchau para o Churchill, pode retirar, a gente não se distraia. Depois tem uma outra imagem que eu quero colocar para vocês. Cerca de 25% do livro de Atos, um quarto do livro de Atos dos Apóstolos, é dedicado ao registro de sermões, de discursos. Discursos que proclamam uma vitória, um rei vitorioso, e convocam seus ouvintes a se renderem a este rei e a lutarem com ele e por ele contra os poderes malignos deste mundo de trevas. E assim como os discursos de Churchill confrontaram o poder alemão e motivaram os ingleses a lutar, os sermões em Atos cumprem um papel muito semelhante. E no texto desta noite nós estamos diante do primeiro e do mais longo sermão de Paulo registrado no livro de Atos. E o que Paulo vai fazer neste sermão? Como eu já disse, ele vai confrontar os poderes deste mundo, tanto o poder político quanto o poder religioso, verdade, a religiosidade humana. Ele vai convocar ao arrependimento aqueles que o ouvem e vai encorajar estas pessoas a perseverarem em meio à sua jornada de fé. E por fim nós vamos ver os resultados
da ação de Deus por meio do sermão do apóstolo Paulo. É isso que nós faremos nesta noite. Mas antes de mergulharmos no sermão propriamente dito, é importante a gente se situar. Onde é que nós estamos? Quando nós estamos? O que está acontecendo aqui nessa passagem? O ano é 46 da era cristã, 46 depois de Cristo. Paulo e Barnabé estão acompanhados aqui de João Marcos, iniciando a sua primeira viagem missionária. De 4 viagens registradas do apóstolo Paulo, 3 em missão, uma para Roma como prisioneiro. Esta então é a primeira viagem missionária. No relato anterior, nós estávamos ali na ilha de Chipre, lembrando que Paulo atravessou essa ilha de ponta a ponta, de Salamina a Pafos, pregando o evangelho e enfrentando oposição direta de Satanás por meio daquele feiticeiro, chamado Elimas. E ali ocorre a primeira conversão de um gentio da gema, um gentio mesmo, um gentio que nunca havia tido contato com o judaísmo, no caso o procônsul Sérgio Paulo. Lucas não nos fala das razões pelas quais Paulo partiu, juntamente com a sua equipe, da ilha de Chipre. Não há nada aqui no texto que nos deu uma razão, e por que seguiram para o continente, para outra cidade do continente, que não fosse a sede da missão em Antioquia da Síria. Não há menção a nenhuma ordem explícita do Espírito Santo, como nós ouvimos ali no início de Atos 13, separa-me Barnabé e Saulo, mas o que nós sabemos, e certamente Paulo sabia, porque desde a sua conversão até esse momento, já mais de uma década se passou. Então o que Paulo tinha certeza é que Jesus já tinha dado o roteiro de viagem, Jesus já tinha dado as ordens de marcha. Lembra do domingo passado, as ordens de marcha? Então veja, nada mais natural do que seguir de acordo com esse roteiro lá de Atos 1:8. O evangelho já havia sido pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria. E o que está faltando? Bom, está faltando o resto do mundo, está faltando o restante do Império Romano naquela região. Então Paulo, o que ele faz? Ele pega um navio, sai dali de Pafos e se dirige então à cidade de Perge. Pode mostrar a segunda imagem, que é um mapa, para a gente se situar. Não, esse ainda é o church. Ok. Aí está um mapinha, na primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele sai dali de Chipre, de Pafos, e vai para Perge, logo ali no litoral da atual Turquia, aproximadamente um pouquinho mais de 250 quilômetros de navio. E como se isso já não fosse desgastante o suficiente, são mais aproximadamente 125 quilômetros até a região montanhosa da Psídia. Ali nós temos circulado ali, Antioquia da Psídia, não é Antioquia da Síria, são 2 Antioquias, que está a mais ou menos 1.200 metros de altitude. Eu acho que é um pouquinho mais do que a região serrana aqui do Rio, não tenho esse número de cabeça, mas ali está Paulo e a sua equipe. Ok? Visualizaram? É ali que nós estamos, território da atual Turquia, cidade de Antioquia da Psídia. Pode retirar o mapa, por favor. E é isso que nos fala o versículo 13 e parte do versículo 14. É ali situando a narrativa, a geografia da narrativa. Eles estão então nessa cidade de Antioquia da Psídia. A partir da segunda metade do verso 14 até o fim do texto, nós temos 3 movimentos aqui. O primeiro deles é a oportunidade dada a Paulo na sinagoga, versos 14 a 16. A oportunidade dada. A maior parte do texto, dos versos 17 até o verso 41, o sermão entregue, o sermão pregado, o sermão de Paulo. E por fim, os versos 42 a 52, nós temos os resultados colhidos. Então, 3 partes, 3 movimentos: a oportunidade dada, o sermão pregado, os resultados colhidos. Então é assim que nós vamos examinar, meditar no texto. Paulo inicia a sua jornada, conforme diz o verso 14, num sábado, numa sinagoga, da mesma forma como iniciou em Chipre e da mesma forma como vai continuar fazendo. Esse é um padrão da abordagem paulina e o motivo é muito simples. Havia aquele ponto de contato cultural e religioso
com os judeus. Porém, não só isso. Nós lemos no texto, vejam o verso 16, quando Paulo chama a atenção para si, israelitas e gentios tementes a Deus. Você leu isso no texto? Você olhou? Grife aí que isso é importante, né? Ali na sinagoga também, além dos judeus, havia prosélitos, ou seja, pessoas convertidas ao judaísmo, e gentios tementes a Deus. Então a possibilidade, né, de Paulo alcançar vários grupos era grande. Não só seus conterrâneos judeus, mesmo a formação cultural religiosa, mas também prosélitos e gentios. Acrescente-se a isso a possibilidade de Paulo poder se manifestar livremente, né, que foi exatamente o que aconteceu aqui, não é verdade? Vamos ao texto novamente, a partir do verso 15, depois da leitura da lei dos profetas, o que aconteceu? Os chefes mandaram dizer: irmãos, se alguém tem alguma mensagem de encorajamento, por favor, fale. E Paulo, sem titubear, sem perder a oportunidade, levanta sua mão, se coloca de pé e começa então o seu sermão. E veja, nesses poucos versículos nós já temos algumas lições importantes, nessa primeira parte, nesse primeiro movimento da oportunidade concedida a Paulo. Que lições são essas? Missões e evangelização são feitas, primeiro, em obediência e com perseverança. As ordens de marcha já foram dadas. Os confins da terra precisavam ouvir o Evangelho. Então Paulo não teve dúvidas, ele rumou por uma outra cidade, ele foi adiante, ele foi avante, ainda que mares e montanhas estivessem no caminho. Você imagina isso, né? 200 e tantos quilômetros de barco, depois, gente, são altitude de 1.200 metros, né? E aí, Barnabé, está firme? O João Marcos deu uma vacilada, né? Porque voltou para Jerusalém, né? Deve ter visto o peso da caminhada, né? E abandonou aqui a missão, né? Marcos deixou eles ali, mas lá estão Barnabé e Paulo perseverando, ainda com muitos obstáculos físicos, geográficos pelo caminho. Então missões e evangelização são feitas em obediência e com perseverança, mas também tudo isso é feito com inteligência. O fato de que Paulo opta pela sinagoga, pelo ponto de contato, né, por começar a partir de um ponto comum, isso é um sinal de que é algo pensado, algo intencional, algo inteligente, a possibilidade de alcançar judeus, prosélitos, gentios. Então a gente não faz as coisas assim, né, fazer de qualquer jeito, não. Deus nos deu cabeça para nós pensarmos e usarmos. É um dom maravilhoso, né? De pensar, de observar as circunstâncias ao nosso redor, a realidade ao nosso redor, e começar a observar, poxa, onde é que eu posso entrar? Que ponto eu posso capturar aqui para a minha mensagem, né? Como é que eu posso me colocar nesse ambiente? Ou qual o ambiente melhor para que eu possa iniciar um diálogo com pessoas? Então missões se faz com inteligência, e missões e evangelização se faz aproveitando cada oportunidade dada, ainda que seja um tempo, como eu gosto de dizer, de um comercial. O comercial dura 30 segundos, né? Ainda que você tenha 30 segundos, ainda que seja o tempo de um comercial, faça o seu comercial, faça o seu plim-plim, aproveite as oportunidades para minimamente incomodar ou mexer com algo da cosmovisão daquela pessoa com a qual você está lidando, minimamente. Se for possível, avance, mas se não, faça o seu comercial. Bom, Paulo fez muito mais do que um comercial aqui, né? Ele fez um programa inteiro, ele falou e falou bastante, sem ser interrompido. Então, meus irmãos, nós temos obedecido às ordens do nosso Senhor. E se afirmativo, se você tem sido um cristão obediente, você tem usado a capacidade que Ele te deu de compreender, de ler a realidade em que nós vivemos e agir com inteligência, com perspicácia, com sagacidade, né? Aproveitando aquele momento. Você tem aproveitado oportunidades? Ou antes, você tem orado por oportunidades? Nós sabemos que certos ambientes são ambientes hostis,
e qualquer oportunidade que será dada provavelmente receberá a devida oposição, né? Nós temos visto isso nas universidades, nós temos visto isso nas escolas, não é verdade? Mas se houver oportunidade, meus irmãos, se você está pedindo oportunidade, quando ela aparecer, faça assim, igual Paulo fez, eu quero falar, eu quero me colocar, eu quero falar algo importante. Muitas vezes você vai ter que orar por coragem também, mas Deus é capaz de lhe dar coragem também, além da unção, além da inteligência e além da oportunidade. Então não perca oportunidades, na vizinhança, no trabalho, na escola, ainda que você faça apenas um pequeno comercial, ainda que o tempo seja curto, aproveite as oportunidades. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele levanta a mão e aqui na segunda parte do verso 16, ele chama a atenção para si: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam. E aí Paulo começa o seu sermão. A maior parte do nosso texto vai dos versos 17 até o verso 41. E como todo sermão, adivinhe em quantos pontos Paulo divide o sermão? Em 3, é verdade, em 3 pontos, né? Os 3 pontos do sermão de Paulo são os seguintes, né? Ele anuncia os preparativos para a vinda do rei, o rei anunciado. Ele depois fala do triunfo do rei e salvador Jesus Cristo, e ao final ele fala da oferta e da advertência desse rei. Algumas palavras introdutórias sobre o sermão do apóstolo Paulo. Ele é o primeiro, ele é o mais longo, registrado aqui em Atos, o mais longo de Paulo e o primeiro de Paulo, e ele segue uma linha muito semelhante a um outro sermão que nós já ouvimos aqui lá em Atos 2, sermão do apóstolo Pedro. Se você vem acompanhando a série conosco, você deve ter percebido, inclusive, alguns textos semelhantes, os mesmos textos, né? Gente, não precisa criar novidade não, né? Basta você pregar fielmente a Escritura. Então, se o texto diz aquilo, pregue aquilo que o texto diz. E Paulo não queria inovar, não queria ser inédito aqui, né? Ele foi na mesma pegada ali de Pedro, né? Textos muito semelhantes, mesma estrutura, porque é assim que se prega Cristo, a partir da Escritura. É assim que devemos anunciar Jesus, a partir da Bíblia Sagrada. Agora, o mais extraordinário desse sermão é que ele não é apenas semelhante ao sermão que Pedro proferiu em Pentecostes, mas é muito semelhante a um outro sermão, o sermão de Estevão, diante do Sinédrio, diante de judeus. E quem estava lá, provavelmente ouvindo o sermão de Estevão? Lembra de um tal Saulo de Tarso, que consentiu na morte de Estevão e, fez até a gentileza de segurar as túnicas ali dos que estavam apedrejando aquele homem. Isso é extraordinário, porque é um sermão confrontador, um sermão feroz de Estevão. Paulo tendo ouvido aquilo e reagindo com igual ou pior ferocidade, agora Paulo estava pregando. E Paulo sabia muito bem das possíveis consequências de pregar Jesus Cristo para judeus, como a sua audiência. Ele sabia o que a rejeição do Evangelho poderia ocasionar, porque ele viu o que aconteceu com Estevão. Então, dito isso, vamos seguir então para as 3 partes do sermão de Paulo. A partir da segunda parte, do verso 16 até o verso 25, nós temos então a chegada do Rei Salvador. O que Paulo faz nessa primeira parte? Ele faz um brevíssimo panorama da história de Israel. Os irmãos devem ter percebido, na simples leitura, a partir do verso 17, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, e a partir daí, falando a respeito do Êxodo, falando da entrada da terra, falando que Deus levantou os juízes, que Deus levanta Samuel como aquele último juiz, Deus vai escolhendo líderes, Deus vai abençoando o povo. E Paulo conta a história da perspectiva correta. Percebam aqui que Deus é o protagonista de todas as ações. Deus é o sujeito de todos os verbos aqui. Ele escolheu, Ele exaltou, Ele os aturou ou os sustentou, Ele destruiu nações, Ele deu juízes, Ele levantou Davi.
Deus é o protagonista da história, porque Ele é o Senhor sobre toda a história. E Paulo então chega no seu relato até Davi. Nós temos aqui no verso 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: ele é um homem segundo o meu coração. E por que Paulo faz isso? E dali, no verso 23, Paulo já traça a linha reta para Jesus. Há todo um pedaço da história que foi omitido aí, mas Paulo pega Davi e traça uma linha reta até Jesus Cristo. Por que ele faz isso? As razões são as seguintes: a esperança messiânica já encontrava em Davi um modelo, um paradigma. Judeus já tinham essa certeza, que o Messias descenderia de Davi, que a linhagem real prometida a Davi culminaria naquele que seria o libertador, o Messias. Portanto, eram pessoas que aguardavam a manifestação messiânica do rei davídico. O próprio Davi era o que nós podemos dizer o rei segundo a promessa. Assim como Isaac foi o filho da promessa, Davi é o rei segundo a promessa, não era Saul. Então o que Paulo está mostrando é algo muito simples, que este Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ok, aquele que descende de Davi é o próprio Filho de Deus, é o rei prometido, é o Messias, é o Salvador, é o Senhor. Aqui tem uma diferença com o sermão de Estevão, que a partir daqui Estevão, como a gente diz, desce a lenha, ele dá aquela severa advertência e reprovações aos seus ouvintes, porque resistiram ao Espírito Santo. O único anúncio que Estevão faz disso tudo é essa frase: eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então Estevão trata Jesus como o justo e já faz a sua acusação. Estevão ali é um grande promotor da acusação contra o Sinédrio. O que Paulo faz aqui é um pouquinho diferente. Ele anuncia Jesus Cristo, verso 23, da descendência desse homem Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. E Paulo insere, a partir do verso 24 e mais o verso 25, a figura de João Batista, que é também algo diferente. Até agora não vimos a inserção aqui na história de João Batista. E por que Paulo faz isso? Bom, João era por muitos considerado um profeta, meio esquisitão, meio assim, meio bronco, Imagina, encontrar o cara no deserto com pele de camelo, comendo gafanhoto e chamando todo mundo de raça de víbora. Não era um sujeito muito simpático, não é assim que você... tá bom. Mas era respeitado, pessoas paravam para ouvi-lo. Há relatos na Bíblia, que diz que os soldados iam até ele e falaram: João, o que eu faço? Contente-se com o seu soldo. João, como é que é isso? Antes se vinha com mais intenções: raça de víboras, quem fez vocês acreditarem que iam fugir da ira vindoura? João era esse homem, respeitado por muitos. E Paulo faz aqui algo importante, ele reforça a continuidade profética que começou no Antigo Testamento. Deus ainda estava regendo a história. Lembre-se que tudo isso está acontecendo depois de 4 séculos de silêncio profético. Nós estamos no iniciozinho dessa história, nem 50 anos depois do nascimento de Jesus. Então nós estamos aqui ainda numa época que se seguiu a uma época de silêncio na profecia, e João, como este último profeta, ele se levanta para anunciar, preparar o caminho para a chegada do Senhor. E é o que ele faz, e a citação que Paulo faz aqui é muito importante. Diz o verso 25 que João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Ou seja, eu não sirvo nem para ser capacho dele, eu não sirvo nem para ser o servo mais humilde deste que vem. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o Rei. Então veja, provavelmente havia ali entre os judeus, para quem Paulo estava falando, pessoas que respeitavam João Batista e de alguma forma eram discípulos de João. Isso não é difícil de nós pensarmos, porque lá em Atos 19, Paulo vai ter um encontro com discípulos de João Batista que sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo.
E Paulo então tem que pregar a respeito de Jesus e do Espírito Santo, e ali eles recebem o batismo nas águas para perdão dos pecados. Eram discípulos de João. Então talvez alguns desses, tendo se espalhado por aquela região, estivessem ali diante do apóstolo Paulo. Então ele anuncia Jesus a partir também da profecia de João Batista, mostrando que não era João o Messias, nós sabemos disso, mas aquele que viria depois de João. Então, só nessa primeira parte, da preparação do caminho, do anúncio do rei, a gente já tem algumas coisas importantes para pensar. É importante nós percebermos que Jesus aqui é inserido numa espécie de fluxo da revelação histórica de Deus. Há uma continuidade da história aqui, e Jesus está inserido nisso. Ele não era o fundador de uma nova religião, ele não era simplesmente alguém que veio do céu e apareceu aqui, uma coisa meio esotérica, para fundar uma seita puramente espiritual. Não, ele entra no curso dessa história, ele nasce, ele vive, ele convive com pessoas, ele era o cumprimento de tudo aquilo que foi registrado na história de Israel, e na verdade ele é o ápice dessa história, tanto que Paulo vai se referir à vinda de Cristo como a plenitude do tempo. O mundo foi preparado para a chegada do Messias, o ápice da história chegou. Jesus Cristo é, portanto, aquele que está na interseção entre o céu e a terra, entre a eternidade e o tempo. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Que nós também somos inseridos nessa história de salvação. Nós também somos parte, pela sua graça, dessa história de salvação. E é por isso que a salvação em Jesus deve afetar toda a nossa história e toda a nossa vida. Salvação em Cristo e a pessoa de Cristo não é apenas uma escadaria para o céu, a stairway to heaven, não. Jesus nos faz nascer de novo na nossa história. No nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Ele não nos tira da vida, Ele não nos tira da história, mas Ele nos insere no drama das Escrituras. Reconheceram aí, professores, o título do livro e a lição do livro? É o drama das Escrituras, o drama histórico das Escrituras. Nós somos parte dessa história, a história que rege toda a história, a única história que é verdadeira e importante para o rumo de qualquer outra história. É essa história que Paulo contou aqui. É essa história que você faz parte dela, eu faço parte dela. Isso não é pouca coisa não, gente. É a história da salvação de Deus em Cristo Jesus. É o drama das Escrituras. Paulo, a partir do verso 26, chama a atenção de novo para si. Irmãos, filhos de Abraão e gentios, continuem me ouvindo, continuem me ouvindo. E o que Paulo faz agora? Anuncia o triunfo do Rei Salvador. Já anunciou a sua vinda, sua chegada. Agora Paulo anuncia o triunfo. É o ápice do seu sermão, o triunfo do Rei. Todo o discurso de Paulo agora é centrado em Cristo, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. E é aqui que Paulo traz as passagens bíblicas para testar o seu argumento, respaldar o seu argumento. E veja, acima de tudo, esta mensagem é uma mensagem de salvação. Veja o verso 26. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. Não é uma mensagem de autoestima, não é uma mensagem de realização pessoal, não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem que talvez te agrade, mas é uma mensagem de salvação. Pela graça de Deus, da parte de Deus. E essa salvação era o plano de Deus desde sempre. Veja aqui a continuidade do texto sagrado. Verso 27, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, ouça agora, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Verso 28 fala de Pilatos, situa a morte de Jesus no templo, e veja o verso 29. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele,
Por duas vezes, Paulo então está afirmando que esta salvação era um plano divino, sabemos, desde antes da fundação do mundo, manifestado na história, anunciado pelos profetas, anunciado pelos patriarcas, cumprido plenamente em Jesus Cristo. Mas interessante você notar aqui, e eu creio que você notou, é que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Porém, o homem também é responsável por cada ato praticado nesse drama da salvação. Então veja, embora Jesus Cristo crucificado seja o plano de Deus, tenha sido o plano de Deus, o que Paulo diz, ao condená-lo, ou seja, quando vocês, por sua vontade, quando vocês deliberadamente testemunharam falsamente contra Cristo, quando vocês deliberadamente armaram, o traíram, o trouxeram ao tribunal, quando vocês deliberadamente, conscientemente pediram, Barrabás, solta-o, e esse aí, crucifica-o. A voz do povo ali era a voz de Deus? Era, porque era plano de Deus crucificar Jesus. A voz do povo, estranhamente, era a voz de Deus, crucifica-o. Tá bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Essa é a voz de Deus. O que Barrabás ia fazer pela gente na cruz, meus irmãos? Mandar a gente para o inferno mais cedo? É o que Barrabás podia fazer por nós. Já pensou se Barrabás tivesse ido para a cruz? Coitado de nós, né? Mas graças a Deus, Cristo crucificado, era o plano de Deus. Então veja, Pilatos, o povo de Jerusalém, os governantes, todos eles agiram por sua vontade. Ao agirem por sua vontade, eles cumpriram todo o plano soberano de Deus, desde antes da fundação do mundo, a nossa salvação em Jesus. Paulo enfatiza que a morte de Jesus foi algo real. Veja o verso 29, tendo cumprido o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro. Tiraram como, gente? Morto. E o colocaram onde? Num sepulcro, uma pedra escavada, né? Um túmulo escavado na pedra, com outra pedra tapando a entrada do túmulo. Então veja, a morte de Jesus foi algo real, e a lógica de Paulo aqui é impecável, porque antes de falar de ressurreição dos mortos, Paulo tem que dizer que Jesus morreu de verdade. Ele morreu mesmo, ele estava morto, estava num sepulcro. E aqui nós vemos as palavras mais belas da Bíblia, né? Quando você vê essas duas palavras juntas, você já sabe que vem coisa boa aí. Mas Deus, todavia Deus. Deus vai agora virar ao avesso o curso da história. Deus agora vai entrar na história para mudar toda a expectativa que qualquer um teria naquela época. Está morto, está enterrado, o que vão fazer? Não tem mais nada que fazer. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas. Irmãos, este é o triunfo do rei. Que rei humano venceu a morte? Os ingleses venceram os nazistas, mas Churchill morreu. Os soldados morreram. Hitler morreu, graças a Deus. Todos morreram. Qual rei venceu a morte? E este é um fato atestado. Assim como a morte de Jesus foi real, a ressurreição de Jesus foi real, física, visível, testemunhada. E por que isso é importante? Paulo vai ter que lidar com isso ao longo da sua carreira, porque muita gente não acreditava nisso. Muita gente achava que isso era um conto de fadas, ou então uma impossibilidade, ou então uma aberração, porque, afinal de contas, o homem já era espírito, né? Para que voltar à forma humana? Para que isso? Paulo vai ter que lidar com todas esse início de heresia a respeito de Jesus Cristo. E aqui então estão as boas notícias, verso 32. Paulo arremata na verdade ele está no meio ali, né, do seu sermão, já anunciando: nós lhes anunciamos as boas novas, o Evangelho, o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E cumpriu de que forma? Ressuscitando Jesus dentre os mortos. E aí Paulo vai trazer
esses textos bíblicos mostrando, apontando para a ressurreição de Jesus, já profetizada, já anunciada no Antigo Testamento. O primeiro foi o mesmo que Pedro usou, não tem novidade aqui, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, copiar e colar. Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ressurreição de Jesus mostra que ele era o filho prometido, ele é o rei anunciado em Salmos capítulo 2, o filho que triunfa sobre os inimigos. A novidade é o segundo texto, Isaías 55, que lemos na abertura deste culto. Paulo vai fazer uma associação aqui, ele traz Isaías 55, que diz: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Que bênçãos foram prometidas a Davi? Uma delas, a profecia do Salmo 16, que é o texto em seguida, verso 35. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Qual é a relação que Paulo faz aqui? O que Deus prometera a Davi, não prometeu diretamente a ele. Por quê? Porque Davi morreu, sofreu decomposição, mas prometeu por meio de Davi, como parte de uma aliança de graça que tem Davi como um profeta, como um anunciante. E o que ele diz? O Salmo 16: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi falando a respeito de quem? De si mesmo? Óbvio que não, mas a respeito de Jesus Cristo. Paulo explica isso nos versos 36 e 37. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, morreu, foi sepultado e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, Jesus, não sofreu decomposição. Como é que nós podemos pensar nessa segunda parte do sermão de Paulo? O triunfo, o anúncio do triunfo do rei. O que Paulo está fazendo aqui é muito importante, meus irmãos. Paulo está confrontando os poderes deste mundo. Como é que ele faz isso? Quando todo crente anuncia, quando todo sermão nós anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, na Santa Ceia, quando nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, isso se constitui num manifesto, numa tomada de posição contra qualquer poder humano usurpador da glória de Deus, porque só um rei venceu, só um é o Senhor. Não era o César de Roma que dominava aquela região, este reino não era o reino imperial, este reino é outro reino, este rei é outro. Veja, Paulo propositadamente usa a palavra boas novas no verso 32, evangelho. O que significava evangelho na cultura greco-romana? Era o anúncio da vitória do imperador. Era o anúncio dado por um arauto a serviço do império, e este anúncio dizia respeito às façanhas, aos feitos do imperador e das suas tropas. O que Paulo fala: olha, eu agora tenho um evangelho para vocês de um outro rei, de um rei que triunfa, não pelo seu exército, não pelo seu poder político, militar ou econômico, mas um rei que triunfa por meio da sua morte e ressurreição. Paulo está anunciando a vitória de um judeu crucificado, vergonhosamente. Isso é para transtornar qualquer pretensão de poder humano. E além do rei, além do reino, Paulo ainda anuncia um exército. Ele diz que aqueles que testemunharam da ressurreição, no verso 31, são testemunhas de Jesus para o povo. Deus criou um exército. Deus criou seus militantes, que vão anunciar o reino, vão advertir, vão oferecer graça. Meus irmãos, como isso não desafia toda a pretensão de dominação humana? Como isso não desafia os poderes desse mundo? Nossa proclamação, meus irmãos, nosso culto, especialmente a proclamação da palavra de Deus, é um manifesto político, ainda que você não saiba disso. É um manifesto político. Por quê? Porque nós afirmamos um único Rei e Senhor sobre todas as coisas. Nós anunciamos um único reino, do qual nós somos cidadãos. Nós anunciamos a nossa lealdade exclusiva a este Rei,
Então, quer as leis humanas digam o contrário, quer os poderes humanos nos forcem a fazer o contrário, nós somos leais ao rei, e como Churchill disse, nós nunca nos renderemos. Isso é subversivo, isso é um manifesto político. Você é um militante de Jesus, no fim das contas. Aliás, só um parênteses aqui, né? Militante não é uma palavra que a esquerda inventou, não. Porque os teólogos, os reformadores já falavam que a igreja neste mundo é a igreja militante, ao invés da igreja triunfante, que vai ser revelada ao final da história. A igreja militante, isso é confrontador. E é por isso que governos tiranos perseguem a igreja desde que ela surgiu. É por isso que os governos totalitários, despóticos, tiranos, autoritários não gostam da igreja, não querem saber de igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a última trincheira de resistência. Quando tudo mais estiver ganho pela força econômica, política, ideológica, a igreja se coloca entre os poderes deste mundo e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos este exército, esta fronteira, esta trincheira. E mais, nós somos os promotores, os acusadores da loucura deste mundo em querer para si a glória que só é devida a Deus. Nós levantamos as nossas vozes contra o que Paulo fez aqui, governantes, povo de Jerusalém, Pilatos. Paulo deu nome a essas pessoas. Isso é confronto. Isso é um ato e um manifesto político. Você está pronto para isso? Você está pronto para afirmar a posição, para militar em favor do reino de Deus e do seu rei? Meus irmãos, siga adiante. Eu te encorajo nessa noite, sabe por quê? Porque Paulo vai escrever mais tarde aos Colossenses que Jesus Cristo, Ele removeu o nosso escrito de dívida, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus expôs ao ridículo os poderes deste mundo. Paulo termina o seu sermão, tendo falado do anúncio do rei, do triunfo do rei, agora ele fala da oferta e da advertência do rei Salvador. Ele oferece perdão, oferece justiça, mas também não deixa passar uma severa advertência. Então veja, se a mensagem que Paulo prega é acima de tudo uma mensagem de salvação, qual é a implicação clara, óbvia, de se crer nessa mensagem de salvação? Paulo diz: portanto, e meus irmãos, quero que saibam, verso 38, que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados. É isso, um resumo simples. Por quê? Porque é o pecado que nos condena. Pessoas que vão para o inferno não vão por causa de Satanás, vão por causa do seu pecado, por não se arrependerem dos seus pecados, por não crerem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É o pecado que leva o homem à perdição eterna. Portanto, é o perdão dos pecados que nos conduz à salvação eterna. E é em Cristo somente. E Paulo, no verso 39, vai trazer algo que até então nós não tínhamos visto claramente. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Texto de Romanos 3 que nós lemos no meio do nosso louvor. Paulo traz aqui a preciosa doutrina da justificação pela graça mediante a fé, aquela doutrina considerada pela Reforma o coração do Evangelho, contida no texto de Romanos 3, considerado o coração do Evangelho. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, antes de nós vermos a advertência? Se por um lado Paulo confrontou os poderes deste mundo, os poderes políticos, ideológicos, o poder constituído deste mundo, Paulo agora está confrontando toda a pretensão de autossalvação, de autossuficiência, de autojustificação. Paulo está aqui derrubando toda falsa vanglória, todo mérito humano na salvação. Ele deixa isso claro, meus irmãos, quando nesses versos 38 e 39,
Ele usa palavras, né, uma construção, uma frase, e dificilmente a gente vai ver uma outra passagem com tanto poder de fogo sobre os ídolos religiosos desse mundo. Quer ver comigo? Vamos lá, vamos ver só os versos 38 e 39 mais de perto. Quais são os ídolos que Paulo destrói aqui? Os ídolos religiosos. Primeiro, a bondade inerente do ser humano. Verso 38. Se ele está proclamando o perdão dos pecados, inclusive para judeus que tinham a lei, o que Paulo está dizendo no fim das contas? Olha, todo mundo é pecador, não tem um que se salve aqui. Portanto, abandone essa ideia absurda, louca, de que o ser humano pode ser bom por sua natureza, nascer bom, ter alguma bondade inerente. Não, todos os atos de justiça são como trapos imundos. Nós precisamos de perdão dos pecados, porque todos somos pecadores. Segundo ídolo que Paulo destrói aqui e destrona é a multiplicidade de opções e de caminhos. Ele usa duas expressões aqui: mediante Jesus, e a outra expressão, por meio dele, versos 38 e 39. O que Paulo está dizendo aqui? Exclusivamente por meio de Cristo, é somente por meio de Cristo, não há outra opção, não há outro caminho, é somente mediante Jesus, é somente por meio dele, solos Christus. Terceiro ídolo que Paulo derruba aqui, ídolo religioso, é o ídolo do mérito, o ídolo do orgulho pessoal, porque se é por meio de Jesus somente que os que creem são justificados, verso 39, isso quer dizer, meus irmãos, que qualquer justiça que nós tenhamos hoje não vem de nós, vem de outro, vem de fora, nos é dada, nos é atribuída, uma linguagem jurídica, nos é imputada, ela não vem de nós. E é por isso que Paulo perguntou aos romanos: há alguma razão para orgulho? Há alguma razão para vanglória? Você se acha dono de alguma coisa ou ter mérito em alguma coisa? Esquece isso, abandone esse ídolo. Nós somos justificados pela graça somente, por meio de Cristo somente. Ele é o justo, nele está toda a justiça, e essa justiça nos é dada, nos é imputada pela graça. E por fim, o último ídolo que Paulo destrói é o ídolo das obras, quando diz aqui no verso 39, por meio dele, todo aquele que crê, não é por obras, é apenas por fé, não por obras da lei, mas somente por fé. Sim, nossa mensagem vai confrontar os poderes deste mundo, nossa mensagem vai atingir toda a pretensão de autossalvação, ela será exclusivista, ela em nada melhorará a nossa autoestima, ela vai denunciar o que há de pior em você. E eu te pergunto, como é que a gente pode irritar mais o mundo hoje, né? Já viu aquele meme, né? Eu sou armamentista, conservador, não sei o quê, né? Como é que eu posso te irritar mais hoje? Como é que um cristão pode irritar mais o mundo, se não for desse jeito? Sim, é exclusivamente por meio de Jesus. Você não presta, você tem que se arrepender dos seus pecados. Nós servimos ao único rei e não aos poderes deste mundo. Como é que eu posso te irritar mais hoje? É verdade, uma mensagem firmada em Jesus Cristo confronta. Nós seremos rotulados de intolerantes, ainda mais se nós terminarmos o nosso comercial ou o nosso sermão com as palavras que Paulo citou aqui no verso 40 e 41, ali de Abacuque, verso 5, né? Paulo faz uma advertência, ele oferece perdão. Olha, o Rei Salvador, ele quer perdoar os pecados, renda-se a ele. Se não o fizer, saiba que, verso 40, cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas: olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. E de fato, muitos escarneceram e pereceram. Meus irmãos, os ouvintes de Paulo corriam o mesmo risco, e talvez você esteja correndo esse risco nessa noite. Você já creu? Creu de todo o coração? E só existem esses dois lados dessa história, só existem dois exércitos nessa história. Ou você se rende ao rei e
faz parte de um reino por meio de Jesus somente, pela fé somente, ou então você perecerá nos seus pecados, perecerá por completo. De que lado você está? Você já tomou posição nesta batalha? Você já se rendeu ao Rei? Eu espero que esta noite, se não for o seu caso, você se renda ao Evangelho. Caminhando para o final da mensagem, agora nós vamos ver os resultados colhidos pelo sermão de Paulo, versos 42 a 52. Quais foram os resultados? O que aquele sermão confrontador, mas encorajador, trouxe como fruto? Primeiro, versos 42 a 44, nós vemos um interesse legítimo, um bom sinal para ouvirem mais. E veja, o trabalho não acabou no final do sermão, né? Porque o texto diz que, despedida a congregação, verso 43, muitos daqueles que lá estavam, né, judeus, estrangeiros, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé e continuaram a conversa. Paulo, a gente quer saber mais. O trabalho não acaba ali no final, né? O trabalho só começa quando você dá o amém. O seu trabalho como evangelista, como um pregador, como um cristão, só está começando quando você anuncia o evangelho. O mais importante continua depois, que é o trabalho de acompanhamento, que é, como Paulo e Barnabé fizeram, conversar com essas pessoas, a fim de encorajar-lhes a permanecer na graça de Deus. E quem sabe, né, explicar mais a respeito desta graça. Um segundo resultado do sermão de Paulo está no verso 45, a primeira oposição. Diz aqui que os judeus, quando viram isso, ficaram cheios de inveja, blasfemaram e contradiziam o que Paulo estava dizendo. Sim, isso já era esperado. Os judeus são os principais perseguidores da igreja nesse início aqui de Atos dos Apóstolos. Nos versos 46 a 47, um outro resultado do sermão de Paulo é mais confronto. Então, sim, estejamos preparados para a zombaria, a oposição, a contradição. Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Necessitaram de coragem, como eu disse, que muitos de nós vão ter necessidade, dependendo do ambiente onde estivermos. O que Paulo diz? Ora, era necessário anunciar a vocês a palavra, mas como vocês estão rejeitando, nós vamos para os gentios. Por quê? Paulo cita novamente Isaías: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. Aqui nós temos mais uma vez este elemento da luz, né? A luz que cegou Paulo, mas ele trouxe o entendimento, esta luz que é retirada ali de Elimas, e agora nós temos a luz para os gentios, e de fato essa luz brilha nesse instante, porque veja o verso 48, ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram. A luz brilhou sobre aqueles gentios que estavam ali. E não, Paulo não abandonou os judeus, gente. No capítulo 14, verso 1, para onde Paulo vai em Icônio? Ele vai para a sinagoga de novo. Ele não está dizendo, agora não quero mais saber de vocês. Não, agora os gentios vão ser iluminados pelo Evangelho. Vocês vão ver isso. E de fato, aqui aconteceu. A luz brilha ali mesmo. E meus irmãos, o que Paulo está dizendo? A palavra venceu de novo. Em meio a toda oposição daqueles judeus, a palavra vence. E aqui no final do verso 48, nós lemos uma das declarações mais extraordinárias a respeito da soberania de Deus na salvação. Diz aqui que creram todos os que haviam sido designados, escolhidos para a vida eterna. O que Paulo está dizendo é que nenhum daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo se perdeu neste momento. Meus irmãos, a salvação pertence a Deus. Se nós fôssemos deixados às nossas próprias escolhas, jamais aceitaríamos Jesus Cristo. E Paulo é enfático a respeito disso nas suas cartas. Ele nos escolheu em Cristo, por amor, antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou a isso.
E todo aquele que o Pai deu a Jesus, Jesus jamais lançará fora. É o que Paulo está dizendo aqui. Nenhum daqueles gentios que foi escolhido por Deus, que foi dado a Cristo, nenhum deles se perdeu. Por quê? Porque ouviram a palavra da salvação. A fé veio pelo ouvir e confirmou a escolha, a eleição, a predestinação de Deus antes da fundação do mundo. Um ato de amor, porque, meus irmãos, nenhum de nós mereceria ser escolhido. Os que questionam essa doutrina partem de um ponto equivocado, partem de um ponto que, eu posso ter algum mérito nessa história. Não temos mérito nenhum, Paulo já destruiu esse ídolo. Nenhum de nós merecia ser salvo. O fato de Deus ter escolhido alguns para a salvação já é graça, já é amor. Porque se fôssemos deixados às nossas próprias escolhas, jamais escolheríamos Cristo. Ele teria que nos escolher, como de fato Ele rompeu a cegueira dos gentios aqui, salvando-os da sua perdição. Os três últimos frutos estão aí nos versos 49, 50, 51 e 52. Nós vemos a expansão no verso 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, por meio de quem? Dos convertidos, daqueles que ouviram a palavra, daqueles que creram, estavam ali, pregando o Evangelho. No verso 50 nós vemos mais oposição, já que os judeus sozinhos não deram conta do recado, o que eles fizeram? Incitaram mulheres e os principais da cidade. Já que eu não dei conta, eu vou chamar outros aqui para confrontar. E o que Lucas nos mostra nos versos finais? Que mais uma vez a palavra de Deus venceu. Paulo, nesse gesto simbólico do verso 51, ele deixa claro o juízo de Deus sobre aqueles que não creem. Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles. Há um outro manifesto aqui, né? Não só da pregação, mas também do anúncio de um juízo. Aqui um ato simbólico de sacudir a poeira dos pés, que significa juízo de Deus. Não deixa de ser uma manifestação também, como o próprio Lucas usou aqui a palavra protesto. E o verso final nos mostra o triunfo da graça do nosso Rei. Em meio a isso tudo, meus irmãos, o que diz o verso 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A palavra final é de bênção, é de vitória. A palavra venceu, o Rei venceu. Aqui estão, mais uma vez, os discípulos cheios da presença de Deus. Concluindo, irmãos, por meio da palavra pregada, do discurso, do sermão, tanto o poder quanto a religiosidade deste mundo são confrontados. Nossas palavras e nossas posturas são atos de manifesto, tanto de denúncia quanto de lealdade. E assim como o Churchill foi um instrumento para que por meio das suas palavras as forças inglesas perseverassem, lutando contra aquele mal encarnado, assim a igreja e cada cristão individualmente é um instrumento nas mãos de Deus para anunciar salvação por meio de Jesus somente, pela graça somente, por meio da fé somente. E é diante de Jesus Cristo, meus irmãos, que todos devem se dobrar, todo poderoso deste mundo, todo nome famoso, do mais humilde ao mais rico, todos devem se render a Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai continuar avançando em meio às trevas desse mundo. Haverá confronto? Sim. Que nós estejamos preparados pela graça de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvo por esta palavra revelada a nós e pelo encorajamento que dela vem. Senhor, ao sermos confrontados por este mundo, que nós também denunciemos toda falsidade, toda mentira que há por trás desses poderes mundanos, que nós possamos proclamar corajosamente a nossa lealdade a Jesus Cristo e a Ele somente, a salvação pela fé somente, não pelo mérito, não pelas obras,
Dá-nos coragem, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos vigor e intrepidez. Ajuda-nos, Senhor, em meio ao mundo tão mau, como foi o mundo lá na década de 40, aquele mal tomando a Europa, dizimando populações inteiras. Hoje, Senhor, tantas mentes e corações se tornam cativos do diabo, da sua mentira. Faze de nós, Senhor, uma igreja firmada, ó Deus, neste manifesto, neste protesto a favor do nosso Rei e do seu reino. Por meio do teu Santo Espírito, capacita cada um aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.